próxima mensagem, o próximo vídeo que eu colocar, tá ok? Irmãos, eu quero começar já essa mensagem de hoje lendo com vocês um versículo que está em Mateus, capítulo 17. Preste muita atenção no que Jesus disse. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Glória a Deus. Irmãos, Jesus falava muito sobre fé, não é verdade? E a fé não precisa ser uma fé grande, ela tem que ser uma fé em desenvolvimento. Quando Jesus falou sobre o grão de mostarda, ele estava falando que o grão de mostarda é a menor das sementes. Porém, quando ela cresce, ela produz uma árvore muito grande que dá sombra para os passarinhos. E assim tem que ser também a nossa fé. Ela pode começar pequena, mas Jesus quer que você cresça na caminhada. E se você ler os evangelhos, você vai ver que o próprio Cristo várias vezes chamou a atenção dos discípulos. E ele dizia, homens de pequena fé, até quando vocês vão duvidar? Irmãos, nós podemos começar pequeno, mas o Senhor quer que a gente se desenvolva na caminhada, que a gente busque conhecer ao Senhor cada vez mais, porque à medida em que a nossa fé for crescendo, nós veremos milagres acontecendo, nós teremos confiança de que Deus não vai nos abandonar, de que Deus fará uma obra linda, de que Deus atenderá os nossos pedidos. Amém? Eu estava lendo aqui uma passagem, irmãos, antes de eu começar a gravar esse vídeo, lá no livro de Josué, capítulo 6, é onde nós encontramos uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, que fala sobre a queda das muralhas de Jericó. A Bíblia conta que depois da morte de Moisés e da chegada à terra prometida, os hebreus encontraram um desafio que parecia impossível de ser vencido. Eles chegaram diante de Jericó, uma cidade que fazia parte de Canaã, que era a terra que Deus havia prometido para eles. Só que essa cidade era cercada por muralhas gigantescas, muito largas, e era impossível eles atravessarem. E como será que eles conseguiram conquistar aquela cidade tão bem protegida? Irmãos, por incrível que pareça, não foram armas poderosas, não foi a capacidade do homem, mas foi simplesmente um grito forte que eles deram. Porém, eu quero te dizer uma coisa, o grito das pessoas não fez cair as muralhas, mas foi a obediência ao Senhor, porque Deus deu a instrução para Josué, dizendo o seguinte, olha, no 7º dia vocês vão dar um grito em volta dessa cidade e a muralha vai cair. Então essa é uma história que fala sobre a fidelidade de Deus ao seu povo, é uma história de milagres. E eu não quero te mostrar aqui que foi fácil, que foi tranquilo, não. Eu imagino que muitas pessoas ficaram com medo, muitas pessoas quiseram desistir, muitas pessoas não sabiam o que tinha depois daquele muro e por causa disso elas ficaram temerosas. Mas Josué, como um grande líder levantado por Deus, encorajou as pessoas e motivou elas a não desanimarem. E qual foi a estratégia que Deus deu para eles? Nos 6 primeiros dias, as pessoas deveriam caminhar em silêncio e no 7º dia, elas teriam que tocar trombetas enquanto marchavam 7 vezes em torno da cidade. E em seguida, se eles fizessem tudo certinho, Deus disse que as muralhas iriam cair e Israel poderia conquistar a cidade. Só que, irmãos, havia um porém. Aquela ordem que Deus disse, aquele plano de batalha, não é algo que os guerreiros de Israel estavam acostumados. Não é algo que fazia sentido, aliás, parecia um absurdo, porque eles sabiam que aquilo não teria poder nenhum contra aquela muralha. E da mesma forma, irmãos, muitas vezes Deus vai nos pedir algo que parece não fazer sentido. Às vezes você vai querer entrar em um negócio, você vai querer fazer uma parceria, mas o Senhor vai dizer não. E aí você vai ficar sem entender, porque aos seus olhos parece que aquilo não tem como dar errado, parece que aquilo é promissor. Mas, irmãos, vale a pena obedecer à direção de Deus. Muitas vezes Deus vai tocar no seu coração para terminar com um namoro que é um jugo desigual, porque a outra pessoa não está buscando ao Senhor, mas você pensa, o que tem de mais eu estar com aquela pessoa? Mas, irmãos, devemos obedecer à palavra do Senhor sem questionar, devemos confiar que tudo que está na Bíblia é para o nosso bem. Eu me lembro que eu me converti aos 18 anos de idade. Irmãos, eu era virgem, eu nunca tinha tido uma relação sexual. E foi então que eu ouvi falar sobre o sexo antes do casamento, que é pecado, que o plano de Deus para nós é dentro do matrimônio. Irmãos, aquilo para mim foi muito difícil porque eu tinha desejos carnais, eu tinha desejo de conhecer essa área sexual, mas foi então que eu tomei a decisão de obedecer a Deus. Em uma oração, o Espírito Santo tocou no meu coração e ele me fez acreditar que iria valer a pena obedecer à voz do Senhor.
E eu me casei com 28 anos, virgem, a minha esposa também. Irmãos, valeu a pena obedecer ao Senhor. Eu não estou dizendo aqui que você, que já teve relações antes do casamento, você está com um pecado imperdoável. Não é verdade. Se você se arrependeu, se você pediu perdão a Deus, você já está perdoado através do sangue de Jesus e Deus pode te dar um recomeço abençoado. Você pode ter um casamento na presença do Senhor, você pode ser muito feliz em todas as áreas. Mas é natural que quanto mais você obedece à palavra do Senhor, mais frutos você colhe. E isso eu estou falando em todas as áreas da vida. Devemos consultar ao Senhor para saber qual é a vontade dEle. E muitas das coisas que a gente ora, irmãos, já está revelado na Bíblia. Nós não precisamos sequer ficar pedindo conselhos ou então pedir para Deus nos revelar a sua vontade, porque muitas coisas já estão reveladas na Bíblia. É claro que a Bíblia não vai falar sobre todos os assuntos, até mesmo porque naquela época, por exemplo, não existia namoro, não existia drogas. Só que, por exemplo, se você usar drogas hoje, você não precisa se aprofundar muito na Bíblia para saber que isso é pecado. Afinal de contas, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e devemos protegê-lo, devemos cuidar muito bem dele. Então na Bíblia não tem resposta para todas as coisas específicas, mas na Bíblia você vai encontrar os princípios para uma vida de santidade, uma vida feliz e abençoada. Amém? Então essa é a primeira lição que eu aprendo aqui nessa história. Nós devemos ser obedientes a Deus, mesmo sem entender nada. E por mais que aquelas pessoas achassem um absurdo, uma ideia muito louca ter que ficar andando em volta da muralha, eles decidiram engolir o orgulho e obedecer à voz do Senhor. E não existe outra maneira de você ter vitória na sua vida, a não ser obedecer o que está escrito na palavra e aquilo que Deus fala com você diretamente. Amém? E a segunda lição que eu aprendo nessa história e que eu quero que você aprenda também é a respeito do poder do silêncio. A Bíblia conta que durante os 6 primeiros dias de marcha em torno dos muros de Jericó, Josué disse para o povo não fazer nenhum tipo de grito, não fazer barulho, eles deveriam caminhar em silêncio. E eu sei que também isso pode parecer estranho, afinal de contas, os gritos de guerra eram muito importantes para se conquistar uma vitória, pois fazia com que os inimigos ficassem intimidados com a força do exército. E por outro lado, o silêncio durante uma batalha apenas mostrava fraqueza e medo. Então por que será que Deus pediu para eles marcharem em silêncio? Eu acredito que foi por 2 razões. A primeira é porque o silêncio nos permite ouvir a voz do Senhor. E quando você está em silêncio, você fica mais reflexivo, você fica mais atento à voz do Espírito Santo. E a segunda razão que eu entendo é que quando você está em silêncio, você mostra que está na presença de alguém maior. É uma posição de humildade. E quando a gente se silencia na presença do Senhor, nós estamos reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é poderoso e que Ele é quem comanda a nossa vida. Amém? A Bíblia diz no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então, irmãos, é momento de nós nos aquietarmos. Eu sei que quando estamos com problemas, corremos de um lado para o outro, pedimos conselhos, reclamamos, lamentamos. Mas é muito importante nós irmos para a presença do Senhor e fortalecermos a nossa fé na presença dEle, orando, buscando e principalmente aquietando o nosso coração. Amém? E é por isso que nós vamos orar daqui a pouco. Nós vamos pedir que o Senhor acalme a nossa alma, aquiete o nosso mar turbulento. Irmãos, a última lição que eu aprendo aqui nessa história de hoje é que nós devemos perseverar. Deus não mandou o povo andar em volta da cidade por apenas um dia. Foram 7 dias marchando. E quando chegou no 7º dia, eles deveriam caminhar 7 voltas ao redor da cidade. Irmãos, será que Deus poderia derrubar as muralhas em apenas um dia? É claro que sim, mas Deus queria provar a fé das pessoas. Ele queria saber se elas iriam perseverar. E muitas vezes nós que estamos nesse mundo imediatista, queremos tudo para ontem e ficamos frustrados se as coisas não acontecem do nosso jeito e no nosso tempo. Mas não é assim que as coisas funcionam, irmãos. Se Deus mandou caminhar, caminhe mais, prossiga olhando para o alvo que é Jesus Cristo. Eu falo isso porque as pessoas de hoje não querem esperar mais, não querem esperar para encontrar uma pessoa de Deus e logo elas já ficam carentes, logo elas já querem agir por conta própria, logo já estão mandando mensagem para o contato no celular, já querem marcar um encontro. Irmãos, vamos sair dessa situação,
Vamos buscar ao Senhor, pedir que Ele aquete a nossa alma, que Ele nos faça ser perseverantes no nosso propósito. Guarde isso que eu vou te dizer agora. O segredo do sucesso é a constância no propósito. Não adianta você ter o propósito de andar com Deus somente no domingo à noite lá no culto. Você tem que manter o seu propósito todos os dias da sua vida. E aí você verá o milagre acontecendo. Deus trabalhando, Deus agindo em seu favor. Amém? Por isso escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Irmãos, nós vamos orar agora. Esse é o momento mais especial. É a hora em que nós aquietamos o coração e decidimos ouvir a voz do Senhor, decidimos entregar a Ele todas as nossas angústias e preocupações. Aleluia! Então, se você puder, feche os teus olhos. Eu quero orar por você agora, mas se você puder também, ore aonde você está. Não importa se é no trabalho, se é no trânsito, se é no banheiro, não importa. Faça a sua oração e também não importa se é uma oração em silêncio. Deus vê o que está no seu íntimo, no seu interior. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pela Tua palavra, que sempre nos renova. Ela é o pão diário que nós precisamos, é o nosso alimento espiritual. Ó Senhor, nos ajude a entender os Seus planos e a entender que o Seu tempo é perfeito. O Senhor não faz nada antes da hora, nem depois. O Senhor chega na hora certa. Oh Pai, nós queremos ver as Tuas promessas se cumprindo em nós. Por isso nós nos comprometemos a ouvir a Tua voz, a Te obedecer em todas as circunstâncias. Senhor, faz cair diante de nós os muros que têm nos separado da Tua vontade. Esses muros de pecados, de vícios, são tantas barreiras, tantos obstáculos. Senhor, muitas vezes são as pessoas que nos atrapalham na caminhada. Não nos deixe, Pai, ser influenciados pelos conselhos dos ímpios, pelas pessoas que nos rodeiam. Queremos ter uma posição firme, queremos vencer o medo de não agradar a todos. Senhor, nós sabemos que não é possível andar contigo e ao mesmo tempo agradar a todas as pessoas. Pai, fortaleça a nossa fé, as nossas convicções. E eu sei, meu Pai, que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui agora ainda estão presas ao pecado, ainda não abandonaram, não renunciaram à vida que eles levavam antes de Jesus. Pai, dá força para cada um de nós, para que a gente trilhe a caminhada da obediência, da fidelidade ao Senhor. Assim como as muralhas de Jericó caíram na hora certa, depois deles obedecerem a palavra, nós queremos, meu Pai, ser fiéis, ainda que os nossos sentimentos digam que não vamos conseguir, ainda que os nossos pensamentos mintam para nós. Nós queremos, meu Pai, obedecer a Sua voz. E eu já te agradeço, meu Pai, porque o Senhor tem pensamentos de paz, de bênçãos para cada um de nós. Eu abençoo, ó Deus, cada pessoa que está me ouvindo agora, cada homem e cada mulher. Pai, eu te peço, dá, Senhor, um dia abençoado, uma vida cheia de vitórias, cheio de alegrias, Pai. Livra do nosso caminho, Pai, todas aquelas pessoas invejosas, pessoas que não desejam o nosso bem, pessoas que muitas vezes nos ofendem. Que nós possamos, meu Pai, demonstrar o amor de Jesus, que possamos ter força e graça para perdoar quem quer que seja, que nós possamos ser parecidos com Jesus. Esta é a nossa oração hoje, Pai, que o Senhor nos dê serenidade, nos dê domínio próprio, amor e compaixão. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço por tudo que o Senhor já fez e ainda irá fazer em nossas vidas. Amém. Glória a Deus.